E o tema da live de hoje é 4 caminhos para você ganhar dinheiro no digital. Galera, é o seguinte, eu comecei no mercado digital lá em 2018. Porém, no nosso tempo, na nossa realidade, parece que foi lá em 1960. A velocidade com que as coisas acontecem aqui e outra, com que as coisas mudam, é muito rápido, né? Então, muita coisa acontece, né? Tipo, a gente fala que a idade dentro do mundo digital conta igual a idade de cachorro. 1 ano vale por 7. Então, se eu for contar aqui, tem uns 70 anos que eu tô nesse mercado. Brincadeiras à parte, mas assim, eu vendi banheira na internet. Banheira, sabe, banheira de tomar banho? Cara, era o meu ganha-pão da vida já. Já vendi muita banheira. Como assim? Eu fazia os tráfegos para uma empresa de banheira, aí quem procurava ou furou, aparecia hidromassagem, não sei o que, e tal, e eu fazia esses tráfegos para vender. Então é um tráfego perpétuo para você vender produtos físicos, né? Então o Google, quando, cara, veio a questão das campanhas, rede de pesquisa, você conseguia ranquear seus produtos no Google. Alguém digitava lá tênis, aí aparecia a tua loja de tênis em primeiro lugar. Então, desde essa parte, né, de pegar esse movimento de tráfego direto, até fazer lançamentos e tudo mais, eu passei por muita coisa e vi muitas formas de se ganhar dinheiro dentro desse mercado. E uma das formas de você ganhar dinheiro é empreendendo, é criar o seu próprio negócio. Porém, existem outras formas que você consegue ganhar dinheiro no mercado digital, mesmo sem empreender. Como assim, Lorival? E são coisas, eu vou trazer aqui alguns caminhos que, de verdade, eu, Lorival, gostaria de ter tido essa clareza quando eu comecei, porque eu teria errado muito menos. Não sei se eu teria errado menos, tá? Não, não vou ver decisões que eu tomei que foram erradas, mas eu teria sofrido muito menos, vamos dizer assim. Então, às vezes, no processo de você construir o seu próprio negócio, de você fazer a coisa inteiro, sozinho como um todo, cara, é um processo árduo. Não é simples você criar esse negócio digital do absoluto zero, né? Porém, dentro do high ticket existem alguns caminhos que você consegue utilizar, porque esse mercado de high ticket, ele abre vamos falar assim, o Granville que costuma falar, é um mercado de tanta abundância, que ele abre possibilidades de você ganhar dinheiro, de você faturar mesmo às vezes sem necessariamente você empreender, ou empreendendo e trabalhando com papéis diferentes. E quando você entende esses papéis, fica mais claro para você traçar um plano. Um plano para, às vezes, de mudança de carreira, de construção de negócio. Então, às vezes, existem movimentos que você deve fazer primeiro ou antes, dependendo de acordo com sua estratégia e caminho que você precisa seguir, tá bom? E dentro disso, galera, com a câmera desligada, vocês são uns cuzão, sabia? Quem tá com a câmera ligada, tudo gente boa. Eu vou dar um mapa mental só pra quem tá com a câmera ligada. Se eu arrumasse uma inteligência artificial que deixasse aprender só quem ligasse a câmera, aí, agora começou. É só chamar de. Eu já tentei de tudo. Ah, liga aí pra gente conversar. Não, chamou de cuzão, aí mexeu. Aí, valeu, Rodrigão, bicuda aí, moleque. Aí, ó, continua uns cuzão ainda, mas beleza, vai ficar na cabeça de vocês, viu? O universo vai dormir assim. E olha, participei da live FHT sem com a câmera desligada. Deus taxou de mim que eu sou um cuzão. É isso. É o que acontece com vocês. Mas enfim, é, dentro de passar de tudo isso, né, cara, de começar do absoluto zero, fazer muita coisa com lançamento, de fazer essa coisa toda rolar, e hoje vendo o resultado que as pessoas têm com o high ticket, sem, sem nenhum viés e sem segundas intenções nas palavras que eu tô falando para vocês, mas como um conselho, se eu fosse dar um aprendizado mesmo assim, do fundo da goela, do fundo do coração, vamos dizer assim, cara, é que
um negócio high ticket é o melhor jeito de você começar no digital hoje em dia. É o melhor jeito. Quer dizer que outros são ruins? Não. Quer dizer que o high ticket é o melhor. É diferente. Então, por que que é melhor? Você consegue, cara, fazer um alto faturamento com pouco esforço. Vamos falar assim, pouco esforço nas primeiras vendas, vamos dizer assim. Às vezes, quando você vai vender um e-book, eu já vendi e-book. E fazer uma venda de e-book não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Mas você faz uma venda de e-book de R$ 97, tu faz o quê, mano? Tu não come uma pizza com os 97 conto, que tem a taxa ainda da Hotmart que sai dos R$ 97. Então, às vezes, e tem, cara, é massa, os avanços, a experiência, você tá aprendendo. Mas experiência e aprendizagem não paga boleto. Eu ficava puto quando alguém falava pra mim isso. Pra mim, o resultado não tá bom ainda, mas pensa quando você tá aprendendo. Eu falo, aprendendo, teu culto aprendendo. Quero ganhar dinheiro, pô, depois eu aprendo. Fazer um negócio primeiro aqui, depois vamos ver as experiências da vida. Então, o high ticket, ele tem muita abundância, que às vezes você faz uma venda, cara, você já tem caixa, você já respira. Às vezes, para muitas pessoas, uma venda de high ticket, na minha época, se eu vendesse um high ticket de R$ 10.000, eu tinha quase um ano de salário. Não, tô brincando, trabalho de escravo na Venezuela, né? Mas, às vezes, uma venda que você faz te dá uma injeção de caixa. É diferente quando você faz uma venda de um produto low ticket, seja ele um curso, um e-book, ou qualquer produto mais barato, um clube de assinaturas. Então, você pode trabalhar com um volume menor de vendas e ter um alto faturamento mesmo assim. Então, vamos lá. Tá? Apareceu minha tela aí para vocês? Sim? Aí, agora deixa eu só arrumar aqui para eu conseguir ver vocês também. Então, do contexto que eu estou querendo trazer para vocês, é que high ticket, atualmente, é o negócio mais lucrativo e mais seguro no digital. Por que que ele é mais lucrativo e mais seguro? Primeiro, é um produto de alto ticket, tem alta margem, ou seja, ele gera mais lucro. Outra coisa, ele gera resultado para os clientes mais rápido. E presta atenção, isso aqui é a receita do crescimento de qualquer negócio. Se você cria um produto que gera médio resultado, dificilmente você vai conseguir escalar isso no longo prazo. Às vezes você consegue vender. Tem muitas, você vê que alguns que a gente chama de players fantasma, né, surge com uma solução maravilhosa que isso aqui vai revolucionar o mercado e vai fazer isso, vende, é uma teoria muito massa, mas não gera resultado, a coisa não se sustenta. Então, a principal coisa que faz um negócio sustentar e crescer no longo prazo é o quê? Resultado que você gera para os clientes. E você ter um high ticket, você gerar esses resultados mais rápidos, faz o quê? Faz seu negócio crescer mais rápido. Porque se você tem que esperar, né? Você tem que esperar tudo tracionar, você tem que esperar o teu cliente assistir teu curso, tem que esperar o teu cliente implementar, tem que esperar ele fazer certo, esperar ele ter resultado, esperar ele falar que teve resultado para depois você poder ter uma prova para você escalar seus lançamentos, fazer isso, é muito difícil, é um caminho mais longo. Então você tem que trabalhar com volume grande de gente e na estatística alguém despontar mais rápido um que o outro. Mais ou menos funciona assim. Então, você gerar resultado para os clientes mais rápido é uma parada que acelera o resultado do seu negócio. Outra coisa, além disso, você consegue bancar, vou falar assim, ó, bancar um CAC maior. Gente, isso aqui vai ser uma parada muito simples que eu vou falar, mas quem entender aqui pode
sem exageros, mas entender o futuro do mercado digital daqui para frente. Teve uma vez, né, quando o Érico trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil, não existia redes sociais. É difícil de imaginar isso, não? Um mundo sem redes sociais, um mundo sem Instagram, sem Facebook, sem nada. Não tinha nem Orkut. A coisa era vendida através de lista de e-mails. Então as pessoas faziam muito e-book, dava e-book de graça na internet, e aí fazia uma lista de e-mail e fazia o lançamento todo por e-mail, fazia a venda por e-mail, e era assim que a coisa funcionava. Depois, o que aconteceu? O surgimento das redes sociais gerou o quê? O tráfego de pessoas nas redes sociais, todo mundo usando, e lá as ferramentas de anúncio cobram um valor da gente para a gente anunciar, para a gente aparecer uma propaganda, para a gente fazer isso. E como que funciona o sistema de cobrança, né, das ferramentas de anúncio? Vou dar uma aula básica de tráfego aqui para vocês. As ferramentas de anúncio, ela cobram para você um valor para você aparecer para determinadas pessoas com base num leilão. Como assim com base no leilão? Então imagina que eu tenho aqui, ó, pô, temos aqui 50 pessoas assistindo a aula FHT. Massa. Dessas 50 pessoas, às vezes eu quero fazer um anúncio para vocês, lá no Instagram, aparecer para vocês, e o André também quer fazer um anúncio. O André é meu concorrente, está assistindo tantas aulas da FHT que vai abrir uma FHT para ele agora, vai virar mentor FHT, não falha uma aqui. E aí, o André vai começar a anunciar para vocês também. O que que o Facebook faz? Ó, vai aparecer 100 vezes aqui seu anúncio. Massa. O Lorival me disse que paga R$ 1 para aparecer. Aí o André fala assim: ah, eu pago dois. Ah, o Lorival paga três. Ah, então esses lances vão dobrando. É um leilão. Então você está o tempo inteiro participando de um leilão com a audiência que você está anunciando hoje para você conseguir clientes. Então, toda vez que você faz um anúncio na rede social, você capta uma lead, você faz isso, você está concorrendo a um leilão global de anúncios. E adivinha? O mercado tende a crescer cada vez mais, anunciar gera resultado, as pessoas vão investindo mais dinheiro, todo mundo vai investindo mais dinheiro. O que que acontece? O leilão sobe e vai continuar subindo. E eu lembro que o Érico falou uma frase, foi em 2015. Eu ouvi o Érico falar a seguinte coisa. Ele falou assim, ó, lá em 2014, frase do Érico, 2014. Ele falava: hoje, o meu custo por lead tá R$ 10. Então veja bem, lá em 2014, o custo por lead do Érico já era R$ 10. Que hoje em dia muita gente fala: nossa, R$ 10 por lead é caro. Se eu pagasse um e pouquinho ali, sabe-se lá Deus, né? E ele falou assim: hoje meu custo por lead está R$ 10. E eu acredito que com o passar do tempo, ele só vai aumentar. Só vai conseguir sobreviver no mercado não as pessoas que pagam mais barato a lead, mas sim as pessoas que podem pagar muito mais caro e ainda faz lucro. Agora, vou fazer uma dúvida para vocês, né? Quero ver que se vocês adivinham. E é uma lead para mim é diferente de uma lead de um lançamento, né? Mas uma lead para mim é uma pessoa que vai no meu evento. Quanto vocês acham que a gente está disposto a pagar por pessoa que vai num evento nosso? Quanto você acha que deve ser o nosso custo por lead? Manda no chat para mim, quero ver se vocês chutam. 125, R$ 100. É mais ou menos isso aqui, ó. Hoje, na PHT, eu pago
R$ 37 na lead, caro. Aí eu pago mais uns R$ 150 na confirmação de presença. E aqui varia, ó, entre 500 a entre 500 a tristes R$ 1.800 por venda de ingresso. E o meu ingresso custa? Quanto custa o ingresso, meus amigos, meus camaradas? R$ 97. Quer dizer que eu gasto R$ 2.037 numa lead. Vamos falar assim, num cara, numa oportunidade. Só que acontece, uma a cada quatro pessoas me paga R$ 100.000. Aí a conta fecha. Então eu posso pagar ainda mais caro, se eu ter volume para isso. Porém, como é que você consegue fazer esse volume vendendo um curso de R$ 1.000? Não dá para fazer, não dá para você competir. Não dá para você competir num leilão com o Lorival que fatura isso aqui. Então, você fazer um high ticket hoje no seu mercado é o que vai despontar você dos seus concorrentes. O seu concorrente não vai conseguir disputar leilão com você. Porque você consegue bancar essa parada. Você consegue bancar um CAC maior. Então, é muito importante você ter isso em mente. Então, por isso que eu falo que o, o high ticket é um negócio mais lucrativo e mais seguro no digital. Porque a chance de dar errado é muito menor. Você não precisa ter um volume de vendas, poucas vendas você já tira a onda do caminho. Então, disso aqui, né, o que eu quero deixar isso de mensagem para vocês, um high ticket, vamos falar assim, ó, um ambiente com pessoas que trabalham com high ticket é igual a um ambiente, ambiente, nossa, não sei escrever, abundante, é assim? Ou é com M? Abum, parece que é abum, de bunda, é com N, assim, né? Abundante. Nossa, vocês já repararam que tá escrito bunda no meio da palavra aqui, ó? Ó, a bunda. Onde? Nunca ninguém percebeu essa. O que que abundante tem a ver com bunda? Enfim, desfoque. Eu entro nas coisas desnecessárias, né? Não precisava falar isso, né? Não agregou em nada. Então, o ambiente é abundante. Por quê? Porque gira, né? Tem alto fluxo financeiro e tem margem para fazer isso. Porém, existem dois problemas. O primeiro problema é para quem às vezes está começando. Para quem está começando, é difícil de você encontrar um negócio de alto potencial. Galera, hoje eu fiz um call com um cara do Plat, né? Eu tava dando uma consultoria. E aí eu fui fazer algumas dúvidas com ele e eu falei assim, ó, e é possível você fazer isso ou no nicho desse? Ele falou assim, cara, sim, é possível. Segundo a metodologia de vocês, é possível fazer em qualquer nicho, né? Eu falei, não é possível não. Não é todo mundo que consegue fazer grana com high ticket, não. Tem pré-requisitos para você fazer isso.
Então, eu estaria enganando vocês se eu falasse que o sol nasce para todos. Não nasce para todos, não. Tem alguns pré-requisitos, tem coisa de negócio, tem particularidades para você fazer. Dá para se fazer high ticket em tudo quanto é tipo de nicho, em vários tipos de nichos, das mais variadas formas. Mas não é todo negócio que tem potencial. Existem alguns elementos por trás disso aí. E logo, quando é difícil de encontrar um negócio que tem potencial, às vezes tem medo de arriscar ou tem insegurança para começar, ou também não sabe que direção seguir. Talvez, você, sim, eu digo literalmente você que está na frente do seu espelho, você tem potencial para criar um negócio de high ticket. E às vezes não. Então, você tem que, cara, mas como é que eu sei? Será que eu tenho uma habilidade suficiente para fazer high ticket, para criar um high ticket do meu conhecimento, para acompanhar outras pessoas? Às vezes sim, às vezes não. Teve numa imersão que eu falei assim para um cara, quais são os requisitos, né, para alguém, um expert, assim, criar um programa, fazer um high ticket? Primeiro, cara, você tem que ter tido resultado em alguma coisa. Teve um cara que falou, vou ensinar as pessoas a ganhar dinheiro no digital. Perguntei pra ele, mas quanto você já ganhou no digital? Ele, nada ainda, mas eu vou ensinar outras pessoas que estão começando. Eu falei, cara, então não dá. Ele falou, então quer dizer que eu não posso ensinar. Se eu não tenho resultado, eu não tenho experiência, eu não posso ensinar ninguém. Eu falei, é lógico que não. Claro que não. Porque tu vai enganar as pessoas. Então, existem formas de você entender isso. E quando, agora eu vou voltar lá, quando eu comecei no digital, eu perguntava, será que eu, Lorival, tenho potencial de criar um produto com as minhas habilidades? Porque eu só sabia tocar guitarra. Eu só sabia fazer show com a minha banda. E depois de muito olhar, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu descobri que existiam outros caminhos diferentes para se fazer. E aí, dentro do meu processo de crescer na vida, assim, cara, eu comecei empreendendo coisas, depois eu mudei, depois eu fiz outros caminhos. Eu peguei vários caminhos nessa parada, mas tem muito de você chocar com a sua realidade, se deparar com a sua realidade, né? Então, não é que você vai vender um produto que você ensina a pintar unha de porco de amarelo e você vai pegar um metro que isso vai dar certo. Não, não é, cara. Tem que ter um potencial bom. Potencial de faturamento, potencial de transformação, pessoas que desejam aquele resultado, você tem que ser bom nisso. Então, existem algumas coisas. Então, será que às vezes tem segurança, tem medo de arriscar, não sabe, não tem um negócio de alto potencial? E para quem já está no jogo, é difícil achar pessoas para crescer junto. Como assim? É difícil. Se eu hoje tenho um negócio de high ticket, ou Lorival, tem empresa, tem FHT. É muito difícil eu encontrar alguém para trabalhar no FHT, para ser um mentor, para ser um gestor de tráfego, para ser qualquer coisa é difícil encontrar essas pessoas que queira crescer, que está disposta a executar a coisa. Então, vamos falar assim, uma mão de obra qualificada, assim dizer. É muito difícil encontrar pessoas que têm habilidades realmente de marketing, vendas, que sabem fazer a coisa acontecer. Tem muitos caras que falam que sabem, mas os que sabem mesmo é difícil. Então, é um mercado difícil de você encontrar pessoas para crescer junto. O Érico sempre fala que, tipo assim, cara, eu tô o tempo inteiro olhando na empresa quem que tem potencial de ser meu próximo sócio. Mas, cara, é difícil encontrar. Por quê? Tem que lidar com pressão, tem que executar as paradas, tem que entender, tem que ter resultado, tem que ter legitimidade, tem que ter integridade. Então, existem muitas coisas que vai fazendo isso. Então, é difícil de achar as pessoas para usar junto, é difícil de ter execução das principais atividades que alavancam o negócio. E eu não estou falando, às vezes, de você trabalhar como suporte das pessoas. É você, cara, ter execução das principais atividades que alavancam o negócio. Então,
dito esse contexto, a solução aqui, a gente tem que encontrar caminhos que resolvam os dois problemas, vamos falar assim, com uma cajadada só. Então, como assim? Existe uma forma de você resolver os dois problemas com uma cajadada só. É você ter diferentes caminhos e atividades dentro do HT. Então, vamos lá para os quatro caminhos. Vamos ver esse caminho que é benefícios e como seguir. Vou botar um framework. O primeiro caminho, vamos falar assim, é o caminho da pessoa que vai ser o responsável por gerar resultado para os clientes. Então, o que acontece? Inicialmente, a diferença de um high ticket é que o quê? Depois que a pessoa compra, é aí que começa a jornada de entrega. Então, existem o papel dentro da pessoa que vai ser responsável e guiar os clientes, e responsável pelo sucesso dos clientes, é uma coisa muito importante dentro do high ticket. Por quê? Porque, de novo, a gente vem falando, cara, o importante é você gerar resultado. E aí o high ticket, o quê? É um programa onde você vai dar um acompanhamento mais personalizado. Então, a pessoa que vai acompanhar, a pessoa responsável em gerar esse resultado, tem um papel muito importante. Então, esse caminho é o caminho que a gente fala do mentor. É alguém responsável por fazer os clientes terem resultado. Vamos falar assim, responsável por estar em contato, acompanhar e fazer os clientes terem resultado. Ups, cheguei aqui. Então, esse caminho, como mentor, eh, é um caminho muito interessante. Normalmente, esse caminho tende a ser o expert. A gente chama. Então, quando você tem uma habilidade que pode acelerar um negócio, uma carreira, uma habilidade, uma conquista, não é uma habilidade. Quando você tem uma pessoa, uma pessoa que tem a capacidade de acelerar os resultados de negócio, carreira, habilidade ou conquista. Só que a coisa é o que acontece. Nessa definição, pode ser a cara do método ou um mentor interno. Hum, agora aqui começa a ficar interessante. Como assim um mentor interno, Lorival? Às vezes você pode criar um high ticket para você. Você vai ser o mentor, você vai ser o empresário, você vai ser o estrategista, você vai fazer N coisas. Só que às vezes você pode ser o mentor de outra pessoa, de outra pessoa que já tem um high ticket. E às vezes você tem uma habilidade que pode alavancar dentro de uma área. Vou te dar um exemplo. Eventualmente, quando alcancei o número de resultados com lançamento, quando eu fiz 10 milhões no ano com lançamentos, eu me tornei uma pessoa que fala assim, pô, velho, sei fazer esse negócio. Tem muito para aprender ainda, mas gerei resultado, né? Sou iniciante no trem. Então,
Beleza, fiz 10 milhões. Aí o Érico me convidou para ser mentor do Insider. E aí o Lorival foi trabalhar no programa do Érico, sendo mentor. Não era um programa meu. Eu não estava empreendendo, eu não estava criando o meu negócio. Mas, Lorival, por que que você deixou de fazer o teu negócio e foi trabalhar como mentor na empresa do Érico? Porque o Érico sabe fazer uma oferta irresistível. Pergunta quanto ganha um mentor interno da empresa do Érico. Então, mas o que que você tem que fazer para se tornar mentor? Você tem que ser capaz de gerar um resultado, acelerar uma habilidade, uma carreira, um negócio ou uma conquista. Se você tem uma habilidade capaz de acelerar essas coisas, você pode ser um mentor do seu próprio negócio ou do negócio de outras pessoas. Manda no chat aí para mim uma habilidade que vocês têm. Tipo assim, no que você é bom? Ah, eu sou bom tal coisa, eu sou terapeuta ou profissão. Manda alguma parada aí no chat só para eu ter uma noção. O que você faz? Não manda profissão. Consultora acadêmica, copy, que mais? Transição de carreira, especialista em yoga, compra positivo, bom em tecnologia, cientista de dados. Massa. O que acontece? Suponhamos que ela, coach de educação, deixa eu ver, coach de inteligência espiritual, cientista de dados, análise de pessoas, fundamento, empresário, escola de cursos técnicos, tecnologia, didática, oratória e comer. Um. Ó que interessante. Vou pegar aqui o bicho aqui, deixa eu ver o que falou do o Fernando. O Fernando é bom em tecnologia, didática, oratória e comer. Comer é uma habilidade importante do Fernando. Mas olha só, imagina que eu coloco no meu programa uma entregável, eu coloco assim lá dentro do FHT. Você vai ter um assistente técnico. O que que é um assistente técnico? É uma pessoa especialista em tecnologia pronta para ajudar você a configurar qualquer ferramenta a qualquer hora. E aí eu faço o quê? Eu posso contratar o Fernando porque ele tem uma habilidade complementar a algo que eu aplico no meu método. Se às vezes alguém tem um curso de terapia, pode contratar o Fernando para ser um mentor do método. Que às vezes o Fernando vai ser o cara que vai montar uma automação que vai fazer chegar mais clientes, um bot que vai responder, que vai atender os clientes dela, que vai fazer os processos de vendas. Ou às vezes eu tenho os meus alunos que são muito travados em fazer vídeo, não são bons para falar, não são bons para palestrar. Eu posso ter uma entregável lá que é uma sessão de oratória, que é uma sessão individual com um especialista em comunicação, onde você vai ter, cara, um especialista em oratória falando para você como é que você faz para melhorar a tua performance, você fala melhor para gravar teus vídeos, para fazer isso. Então, eu posso pegar, lá, tem o Jason, que ele é copywriter. Eu posso, vou colocar uma entregável então no meu programa, uma revisão de copy. Que é o quê? Uma revisão. E aí eu começo a contratar pessoas que têm uma habilidade complementar que pode acelerar o resultado dos meus clientes. Então, isso, para eu que estou sendo o dono do high ticket, eu vou colocando entregáveis para meus clientes que não depende das minhas habilidades. Mas para você que tem habilidade, talvez você pode começar sendo o mentor dessa pessoa, sendo um mentor disso. Então lá, coach, você vai fazer, então você pode ter muitas coisas que você pode atuar nesse papel como mentor. Então, quando a gente fala num papel de mentor, você pode ser mentor do seu próprio método. Ó, cadê o Fabiano? Fabiano do yoga. Cara, mano, o que tem de gente com high ticket no nicho de terapias e coisas tipo equilíbrio espiritual que aborda-se yoga, e eles precisariam de um professor de yoga.
onde você vai fazer uma sessão em grupo com as pessoas, você vai dar uma análise, você vai dar um speed class, você pode ser mentor de outros programas. E isso vai te dar estabilidade financeira e vai te dar autoridade. Porque você vai estar em contato com as pessoas, você vai gerar muito resultado. Aí que as pessoas às vezes têm uma dúvida para tirar com o Lorival e não tem a dúvida para tirar com o Érico, às vezes. Então, você faz essa virada de chave. Então, é um papel muito importante. Então, você pode atuar como mentor do seu próprio negócio, né? Pode ser o seu próprio negócio ou no negócio de outras pessoas. Então, como que você segue esse caminho? Caso você vai fazer no seu próprio método, você precisa ser capaz de gerar resultado para alguém. Essa é a primeira coisa. E aí, você cria o próprio high ticket ou lista quais habilidades você tem e quais os tipos de negócio que você poderia ser útil. Então, você vai listar quais habilidades você tem e quais tipos de negócio você poderia ser útil para o cliente desse negócio. E aí, você se propõe, você pode se posicionar. Se posiciona como mentor e fica responsável por quais são as responsabilidades do mentor. Primeiro, entregar os entregáveis do programa. Responsabilidades. Entregar os entregáveis do programa. Desenvolver método. Desenvolver o método. Evoluir as entregáveis. E eventualmente treinar outros mentores. Então, alguém responsável pela entrega do programa. Eu fiquei, gente, 4 anos 100% focado na entrega do Insider do Plat. Então eu não ajudava no tráfego, eu não ajudava a fazer campanha, não ajudava a fazer venda, eu só ajudava fazer análise de lançamento, eu só fazia implementation day. Aí eu via, pô, que se eu fazer um drive pra galera vai ajudar mais. Então eu trabalhei muito tempo atuando como mentor. E aí, olha só, eu não tinha as preocupações de empresário. Porque às vezes o dono da empresa, o dono do negócio, o Érico, o dono do Insider, dono do Plat, ele estava preocupado com muitas coisas da empresa. Ele não estava, às vezes, preocupado em fazer o João ter resultado. Às vezes é o resultado do grupo, mas aquele carinha lá, cara, que fez aquela interação, que deu essa dica, era o mentor. Então eu trabalhei muito tempo atuando nessa área como mentor. E aí você entende, e quando você direciona as pessoas, você entende, você aprende o dobro, o triplo. Você aprende muito mais. Então foi uma fase de muito aprendizado. Então, você atuar como mentor, você pode atuar como mentor do seu próprio negócio, você ser o expert, e eventualmente você faz os conteúdos, você faz a coisa como um todo, você vai fazer isso, então você pode atuar como isso, ou você pode atuar como mentor interno, trabalhando no programa de outra pessoa, desde que você tenha uma habilidade que você gere resultado para os clientes desse programa. Fez sentido isso para vocês? Sim? Massa, show de bola. Então, esse aqui é o primeiro papel como mentor. E aí, o mentor, como é remunerado? Às vezes, com uma porcentagem do negócio, às vezes, um salário fixo, mais bônus por desempenho,
Bônus por desempenho, não, por resultado. Ou um freela paga, recebe por interação. Aí aqui, ó. Hum, hum, tem como ser que a gente fala interno. Uhum. Negócio, mas não sabe fixo. Ou interno, deixa eu ver se tem mais uma forma. Precisa mais fixo. Esse aqui tende a ser o mais comum, né? Você pode fazer isso. Então, tipo assim, cara, quando você tem um mentor, você atua com o mentor, às vezes você recebe uma determinada grana mais um bônus por determinado resultado, ou esse mentor pode ter uma porcentagem do negócio. Então, no caso, por exemplo, eu sou o mentor principal, às vezes eu detenho 50% do negócio, 70, 80% do negócio. Então, depende do nível de senioridade desse mentor. Depende do seu nível de senioridade como mentor. E esse freela recebe por interação, às vezes, tipo assim, não é só habilidade, mas às vezes, por exemplo, a gente tem muitos mentores no Insider, no FHT, que eles têm seus próprios negócios. Eles não vão largar tudo professor com a gente, mas eles podem pegar uma parte do tempo deles para ajudar a entregar. Então, essas pessoas podem ser remuneradas de formas diferentes. Então, os benefícios, né? Você seguir mentor, uma, gerar resultado. Cara, isso aqui, eu não vou nem clientes, cara, para as pessoas. É uma bênção tão grande, velho, mas tão grande, que você não sabe o quanto é massa, às vezes, tu encontrar com alguém e falar assim, mano, obrigado pela dica que você me deu, isso aqui transformou. Então as pessoas são gratas pra você, cara. Você tem gratidão, as pessoas têm admiração. Então você tem um posicionamento, isso gera posicionamento, gera vínculos e conexões. Então, no processo de eu ser mentor das pessoas, às vezes surgiram negócios, surgiram parcerias, outras portas se abrem para você fazer isso aqui, né? Então, você gera muito resultado para as pessoas, as responsabilidades são essa aqui é a forma que é remunerado e como seguir esse caminho. Então, ponto número um, você cria o seu próprio HTE e você é um mentor e depois delega. No caso aqui, o Érico fez isso aqui, no FHT, a gente fez isso aqui. Então, você pode ser a cara do programa, que a gente chama de galera aqui que vem de lançamento, né? Você é o expert, especialista. Ou, ou você pode seguir. Ai, cadê onde tinha colocado? Aqui, assim. Pode ser no seu próprio negócio. Aqui. Uhum. Beleza? Crystal clear aqui? Então vamos ver. Tá tudo certo. Não. Uhum. E como remunerado aqui. É isso. Fechou. Então lá, qual que é um caminho para você ganhar dinheiro com High Ticket? O primeiro caminho é você ter uma atuação como mentor. Mentor é uma pessoa responsável pela entrega do programa, é alguém que vai estar em contato, acompanhar e fazer os seus clientes terem resultado. Para você atuar como mentor, você precisa ter uma habilidade de gerar resultado num negócio, numa carreira.
uma habilidade ou numa conquista. Você atuar como mentor é muito massa que quando você está focado 100% em gerar resultado para as pessoas, você consegue gerar mais resultado para as pessoas, você fica só com a cabeça nisso, você gera uma gratidão muito grande nas pessoas, um posicionamento, te dá uma autoridade e gera vínculo e conexão com as pessoas que você eventualmente gera resultado. As responsabilidades de você atuar como mentor é, primeiro, entregar os entregáveis do programa. Depois, você vai também desenvolver o método. Pelo fato de você estar constantemente em contato com as pessoas, eventualmente você vai entender. A pessoa que mais entende do método é o mentor. Às vezes até mais do que o próprio criador do método, vamos dizer assim, porque você está em campo de batalha, você está vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona mais. Você vai também evoluir as entregáveis do programa, porque uma vez que as entregáveis são concebidas, quando você está entregando, está vendo na prática, às vezes tem alterações que você pode fazer que vai fazer com que o mentor conduza melhor. Então, a responsabilidade de evoluir as entregáveis dos programas. Quando você se torna um mentor sênior, você vai para a próxima parte que é você treinar outros mentores. Então, cara, você pode ser o mentor dos mentores, eventualmente, vamos dizer assim. Então, basicamente, é a pessoa responsável pela entrega do programa. Como é que um mentor ganha? Pode ser uma porcentagem do negócio. Caso você vai criar o seu próprio negócio, você vai ser o mentor, você vai ter uma grande porcentagem, né? Grande porcentagem, 100%, depende da sua porcentagem. Você pode também trabalhar como mentor por um salário fixo, mais um bônus por resultado, ou então um freelance, onde você recebe por interação, por cada pessoa com os alunos. E para você seguir esse caminho, pode ser, primeiro, no seu próprio negócio, você pode criar o seu high ticket e você ser o mentor. Você ser o expert, especialista, a pessoa que vai gerar resultado para isso. Para isso, você precisa ter a habilidade de gerar resultado para as pessoas. Primeiro você começa entregando e, eventualmente, depois você delega. Ou você pode atuar como mentor no negócio de outras pessoas. Como assim? É isso, se você é capaz, se você tem uma habilidade que pode ser complementar ao high ticket de outra pessoa, você pode atuar no negócio como, como mentor no high ticket de outras pessoas também. Quando que você segue esse caminho? Número um, quando você vai criar o seu próprio negócio e você vai ser o mentor, ou quando você precisa de uma certa estabilidade financeira. Você precisa de você fazer caixa, você ainda não tem um negócio e você quer trabalhar num negócio de outras pessoas. Ou quando surge uma oportunidade de você se aproximar de um tipo de pessoa que você acha que vai te trazer oportunidades futuras, você pode trabalhar como mentor também dentro desse programa. Então, esse é o primeiro caminho para você ganhar dinheiro com o High Ticket, você atuando como mentor. Beleza? Claro aqui? O próximo caminho, caminho mentor. Eu vou tirar assim. Caminho 2, você atuar como estrategista. Pessoa responsável em desenvolver estratégias de, do programa, seja elas de aquisição, retenção, renovação e escala. Então, dentro de um negócio high ticket, pensa bem, se eu fazer o mentor parar de entregar para pensar em ideias de marketing, para ter ideias de campanhas, para fazer um lançamento, para gravar isso, ele perde o foco da entrega. Então, é difícil você trabalhar isso aqui. Então, normalmente, você tem uma pessoa estrategista, responsável em pensar nas estratégias do programa, seja de aquisição de clientes entre o quê? Crescimento de audiência, captação de leads, campanhas de venda, eventos de venda, time comercial. Então, quem é que vai treinar um time comercial de alguém?
Quem é que vai, cara, ser a pessoa responsável em delegar funções do time? Ou quem é a pessoa que vai pensar, tipo assim, cara, como é que a gente faz para estruturar os eventos presenciais? Como é que a gente faz uma parceria com um determinado player? Então, o estrategista, que ele é o quê? A responsabilidade é desenvolver estratégias de crescimento para o programa, empresa. Então, essa questão de você desenvolver estratégias, você fazer isso aqui, é de crescimento do negócio. Então, às vezes, tende a ser menos você se preocupar com o método, de entregar resultado para os clientes, e mais pensar agora na parte do marketing. E mais pensar como é que você faz para fazer um evento e vai lotar o seu evento. Como é que você faz para pensar, tipo assim, como é que você gera mais lead para trabalhar no comercial? E, de novo, esse caminho pode ser no seu próprio negócio ou também no negócio de outras pessoas. Então, essa atribuição como estrategista, as pessoas que são os próprios mentores, são os próprios experts, ter um estrategista, um braço direito, né, o que às vezes no lançamento a gente chama de lançador, é essencial para fazer isso aqui. Então, vai pensar nas estratégias de marketing, campanhas para ter mais clientes, estratégias para reter mais os clientes. O que que vai acontecer? Os mentores vão estar entregando, mas às vezes você vai ter um cancelamento. E aí o estrategista vai ter que pensar assim, nossa, cara, será que a gente pode melhorar o programa? A gente pode. Então, o estrategista ele vai ser o cara que ele vai transitar entre o marketing e a entrega com o objetivo de fazer o programa crescer. E quais são as coisas que o estrategista pensa, né? Quais são as alavancas de crescimento de um HT? A gente fala, são as quatro alavancas. Quem participou dessa live? As quatro alavancas de crescimento de um HT. A alavanca é aquisição. A alavanca 2 é retenção. A alavanca 3 é upgrade. E a alavanca 4 é renovação. Então, para pensar. Assim que a pessoa se torna o seu cliente de um high ticket, ela precisa de um mentor. Porque ela compra um acompanhamento. Cara, tem que ser entregue para um mentor. Então, o mentor, vamos falar assim, é o motor que funciona o programa. E você pode ser o mentor do seu próprio programa ou o mentor de outras pessoas, ou então você contratar seus próprios mentores. Estou mostrando aqui os caminhos. Como é que você faz para fazer isso? Só que aí, o que acontece? O mentor está lá com foco em entrega. Só que tem que ter a pessoa, o estrategista, que é o responsável por desenvolver as estratégias do programa. A estratégia de crescimento do programa, né? E esse crescimento, o que acontece? Você vai desenvolver isso dentro de estratégia de marketing, campanha de aquisição de clientes, campanhas, estratégias para reter mais os clientes, planos de expansão, planejamento, metas. Então, é a pessoa que vai cuidar de toda a estratégia, de eventos tal, e tudo mais. E você pode fazer isso no seu próprio negócio ou também no negócio de outras pessoas, atuar como estrategista no negócio de outras pessoas. Quando que você segue esse caminho? Cara, quando você tem uma oportunidade de parceria interessante que você acha que você pode atuar bem como uma estratégia. Eu fui estrategista por muito tempo do Cardio Papers. O pessoal era da cardiologia, mas, cara, eu tinha a visão do que tinha de produto, o que precisava fazer. Então, eu trabalhei muito nessa parte como estrategista. Então, esse é o caminho número dois. Então, e aí, como é remunerado? Aqui os benefícios. Cuida. É, não tem o peso de gerar
resultado para os clientes. A mesma coisa que eu coloquei como benefício de mentor, que é você gerar resultado para as pessoas, mas é aquilo, pesado é a coroa do rei. Isso é a bênção e a penitência. Porque quando alguém vai para você, vai com o mentor e você fica inseguro, você não gera, você tem preocupação em gerar resultado para a pessoa ou não. Então, quando você está atuando mais na parte de estrategista, você não tem esse peso de você fazer isso. E por que que é importante isso? Cara, quando, né, no momento que a gente atua como as duas coisas, se você é estrategista, né, eu vou colocar aqui pelas estratégias de crescimento, aqui, ó, de crescimento do programa, que é basicamente marketing e vendas. Aqui, crescimento do programa, estratégia de marketing, estratégias de vendas, estratégia de aquisição, crescimento do programa da empresa. O que que acontece? Quando você atua como estrategista e mentor, isso é um problema. Você não se torna um bom vendedor na maioria das vezes. Como assim, Lorival? Às vezes tu não quer vender para aquela pessoa porque tu vai ter que entregar com ela. Eu, quantas vezes, velho, alguém foi aplicar no FHT, eu recusei. Por quê? Porque eu sabia que eu ia sentar na frente desse cara e ia fazer ele ter resultado depois. Então, é um peso muito grande você como mentor atuar assim. E quando você está trabalhando como estrategista e mentor ao mesmo tempo, você fica confuso, porque a tua cabeça de estrategista quer fazer o programa crescer. Mas a tua cabeça de mentor, você está pensando, nossa, pelo amor de Deus, aquela pessoa não pode comprar que eu acho que ela não vai ter resultado. Ou eu não quero assumir a responsabilidade de fazer essa pessoa ter resultado. Seja porque é um projeto muito desafiador, ou porque a pessoa está num momento muito desafiador e sabe quando a pessoa fala assim, nossa, cara, eu não posso errar e a minha vida depende disso. Uma vez eu cheguei, olha a coisa que aconteceu. Cheguei para uma sessão de análise, de diagnóstico no FHT. Tava um casal e eles estavam num lugar, velho, com as malas tudo entupetado, umas beliche atrás e uma loucura assim. Eu falei assim, mano, que isso? Tá no acampamento de escoteira? Onde é que vocês estão? Eu vou fazer um quebra-gelo durante o call assim. Aí o cara falou assim, Lorival, a gente fez uma loucura. Falei, o quê? Aí os bichos falaram. A gente é um casal, a gente tem 3 filhos, a gente vendeu nossa casa para entrar no FHT e eu peguei uma kitnet de aluguel, a gente tá dormindo tudo aqui em beliche até fazer esse negócio acontecer. E o meu negócio era. Aí falou o negócio dela, a ideia, que era um negócio muito merda, sacou? Uma merda, assim. Eu falei, caralho, velho, tu já vendeu a casa? Porque já recebeu o dinheiro da casa, sabe que não dá pra. Não, a gente já queimou a ponte, foi, queimou a ponte mesmo, fudeu agora. Aí imagina, mano, o que eu sinto. Ah, agora eu vou fazer aqui teu diagnóstico, vou escrever tua oferta. Mano, o peso que eu tenho em fazer isso acontecer. O peso que tem em fazer isso dar certo. Então, é muito difícil. Por isso que no FHT a gente tem uma questão de aceitar ou recusar pessoas, porque a gente preocupa muito, velho, com que a gente vai dar acompanhamento e vai fazer esse resultado. Então, é muito. Só que o estrategista que ele está pensando no crescimento, pô, você falar isso para ele, cara, você tem que vender primeiro, depois você entrega. Então, você tem que entender os mecanismos da coisa. Então, a cabeça do estrategista está pensando em fazer crescer. A cabeça do mentor está pensando em gerar resultado para o cliente. Se você coloca as duas coisas juntas, você entra num choque. Às vezes você vai ter que fazer os 3 papéis, mas é uma coisa que você tem que saber muito bem qual chapéu que você está colocando em determinados momentos. Beleza? Então, só para fazer um resumão aqui,
Um caminho para você ganhar dinheiro com high ticket é você atuar como estrategista. Estrategista é o quê? A pessoa responsável em desenvolver as estratégias de crescimento do high ticket, seja estratégia de marketing, estratégias de vendas, vai desenvolver formas de renovar mais os clientes, campanhas para atrair mais clientes, para reter mais clientes. Então, é a pessoa responsável em pensar na estratégia de crescimento. Por um lado, o mentor é responsável em pensar na entrega, em desenvolver a entrega, em gerar mais resultado para os clientes. Do outro lado, o estrategista é responsável em fazer o programa crescer, em pensar em estratégia de marketing e ações de crescimento. E as alavancas de crescimento que um estrategista vai ter que conduzir durante o trabalho dele é a alavanca de aquisição de clientes. Você vai ter que trabalhar em campanhas, formas para cada vez vender mais, para crescer mais programas, implementar novos funis. Então a cabeça do estrategista está pensando muito em aquisição, também pensa muito em retenção, em diminuir a taxa de cancelamento. Às vezes tem determinadas entregáveis, coisas que se podem fazer que pode aumentar a retenção, diminuir o cancelamento de clientes. Depois, upgrades, o estrategista ele vai pensar num produto acima daquele, porque quando a pessoa chega a um determinado resultado, não é o fim para ela, mas o começo de uma nova jornada. Então, cara, às vezes você vai ter o seu grupo de inteligência coletiva e o estrategista está pensando nisso, em criar programas para fazer upgrade. E depois também estratégias de renovação. O estrategista pensa também em manter as pessoas no programa. Então, enquanto o mentor está focando lá em entrega, resultado, 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 o estrategista foca nas quatro alavancas de crescimento do HT. Então, esse é o papel para você atuar como estrategista. Como que é remunerado o estrategista? Cara, isso aqui vale para todos, tá? Pode ser uma porcentagem, pode ser isso, pode ser assim assado e tudo mais. Um outro caminho, caminho 3, caminho 3, você ser um executor. Olha que interessante. O que é pessoa responsável em executar coisas operacionais na empresa, seja na área de entrega ou na área de aquisição. Responsabilidades, execução da parte operacional, às vezes a coordenação do time que executa uma parte, se você ter pessoa disso aqui. Essa execução, às vezes, vai ser criar processos de inscrição, criar processos de venda, criar processos de onboarding e criar processos de entrega. Ver o que mais. Deu ruim de novo o negócio aqui? Ah, esse negócio aqui tá foda, velho. Não sei por que que tá dando pau desse jeito aqui. Vamos lá de novo, pera aí. Voltou, né? Vê. Tá funcionando? Tá, né? Ok. Da parte operacional. Uhum. Ele vai cuidar alavancas de operação. Vou falar, aqui a gente tem tráfego,
edição, automação, páginas, publicação. Então, alguém responsável em fazer essa máquina acontecer. Ah, cara, o estrategista pensou numa determinada campanha, ó, a gente vai fazer uma ação de vendas, vamos vender ingresso da imersão. Tá, o executor tem que criar a página de vendas da imersão, tem que criar o checkout da imersão, tem que configurar a automação de recuperação de vendas. Então, você tem muitos papéis que você pode fazer aqui como executor. Então, é a pessoa que vai apertar o botão das coisas, é o apertador de botão, né? Nesse papel como executor, às vezes você vai precisar fazer isso aqui para você ter mais experiência, para você se aproximar de outras pessoas. Então, isso aqui, cara, se eu tivesse voltado, se eu pudesse voltar no tempo, para quando eu comecei, eu teria começado por esse caminho. Eu teria começado primeiro a ser executor. Por quê? Porque eu, Lorival, estava numa condição financeira que eu precisava vender o almoço para comprar janta. Eu não tinha uma habilidade para ser mentor, eu não tinha uma habilidade para ser estrategista. Eu só tinha vontade de fazer a coisa acontecer. E vontade de fazer e comprometimento, empenho. Então, cara, deixa eu fazer as coisas para você. Deixa eu executar as coisas. Então, teve um tempo, né? Isso é uma coisa que como que eu descobri esse caminho? Eu descobri da pior maneira possível. Eu tinha um negócio que eu ensinava lotar a casa de show. E aí a coisa estava escalando, estava funcionando bonitinho. Aí veio a pandemia e me fudeu, me tirou do jogo, me quebrou. Fez eu sair da praça. E aí, depois que eu fiz isso, cara, eu precisei me salvar. Precisei pedir ajuda. E nesse de pedir ajuda, eu fui na comunidade do Insider e postei, cara, alguém quer fazer uma parceria? E assim, ninguém sai assim, opa, toma 50% do meu negócio pra você porque você é gente boa. Ou porque eu acredito que essa parceria vai dar certo. Dificilmente. Ou quem faz isso, ele tá mais fudido que tu. Porque ninguém que tem um negócio bom chega em você e oferece uma porcentagem do negócio. Então, o que aconteceu? As pessoas me ofereciam oportunidade para executar as coisas para elas. E aí eu peguei e fazia a gestão de tráfego de um, fazia a recuperação de vendas de outro, organizava os processos do ciclano. E aí eu pisquei, eu tava ganhando 25 mil reais por mês como executor. E aí, com 20 mil reais por mês, cara, aí eu tenho mais dinheiro para investir no negócio, para fazer isso. Então, às vezes, quando você não tem ainda habilidade de mentor, não tem habilidade de estrategista e quer começar no digital, você só tem um empenho para fazer isso, cara, trabalhe como executor num negócio de sucesso. Você vai pegar experiência, você vai aprender demais. Cara, eu quando comecei a trabalhar com os caras que a gente investia mais de 100 mil reais no lançamento, pô, eu quando investi em lançamento era tipo assim, coloca aí 100 real para tantos dias, divide tantos, tipo, meu lançamento era tipo você chegar na lanchonete e falar assim, vê um caçulinha e 15 copos aí, por 10 copos pra galera aí. Cara, só um golinho para cada um. Então, quando eu tive a chance de trabalhar numa coisa que tinha mais tração como executor, por mais que eu não era sócio do negócio, cara, foi um processo de aprendizagem muito grande. Então, às vezes, você pode desenvolver habilidades hoje em dia para se tornar executor. E outra, às vezes, você não tem habilidade de empreender. Te falar, minha irmã não tem habilidade de empreender. Hoje ela é executora. Ela faz execução, faz automação, faz campanha, publica. Trabalha no Cardio Papers até hoje, minha irmã. Por quê? Porque não quer, por que que não fala? Nossa, vai, cria uma agência de high ticket pra você. Todo mundo que chegar, Lorival, quer parceria? Não, não tem eu não, mas tem minha irmã. Ah, serve também, então vamos lá. Não quer. Quer trabalhar como executor. Então, tem pessoas que têm habilidade para fazer isso. Tem aptidão, quer fazer, quer mais conforto, quer mais estabilidade, vamos dizer assim. Então, você pode trabalhar como executor, você não tem o risco do negócio. E o caminho 4, então, a pessoa licenciada e credenciada para fazer a venda de HT de outros negócios. Responsabilidades: gerar lead,
e realizar a venda. Isso aqui, a gente fez uma parada, é recente, esse projeto que a gente fez dentro do FHT. Como é que funciona? Existem muitas pessoas, assim, no nosso caso, que às vezes viram fã. São muito gratas pelo programa, pela metodologia. E essas pessoas, às vezes, sem querer, elas acabam vendendo a gente. Como assim vendendo? Às vezes o cara fala, pô, conhece fulano de tal, mano, você tem que ir atrás desses caras, esses caras são muito massa. E esse boca a boca ajuda muito o negócio a crescer. Muitas pessoas compram high ticket através de indicação. E a gente teve a ideia de fazer o seguinte, foi, cara, e por que eu não transformo essa pessoa num vendedor oficial? E a gente criou um programa de certificação do FHT, que a gente mais ou menos vende como se fosse uma franquia de negócio para a pessoa. Então, por exemplo, assim, custa lá X mil reais. A pessoa ela paga para a gente um valor específico e ela passa por um processo de certificação. O que é esse processo de certificação? A gente fornece um treinamento de vendas, a gente fornece o material para fazer as vendas, tipo assim, slides, quebra de objeção, um link de checkout. A gente fornece todos os recursos para fazer as vendas do nosso produto. A gente fornece as ferramentas para a pessoa fazer essas vendas. Então, por exemplo, ferramenta de automação, ferramenta de disparo, ferramenta disso, ferramenta assado. Então, a gente disponibiliza isso e dá um acompanhamento para a pessoa otimizar as vendas. E além desse acompanhamento, né, como é que funciona aqui? Deixa eu ir escrevendo. Como funciona? Passa por um processo de certificação, recebe um treinamento de produto, recebe um treinamento de vendas, tem acesso a ferramentas de vendas, automação, tal, tudo mais, e acesso aos materiais de venda. Alguém perguntou ali, qual que é a diferença de afiliado? Em princípio, é a mesma coisa. Se você sabe como é que funciona o negócio de afiliado, em princípio é a mesma coisa. Porém, o afiliado, agora que tá a diferença. Qual que é a diferença aqui, ó? Que é posicionamento profissional como consultor FHT. Então, quando a pessoa ela passa por isso aqui, ó, e ela passa na certificação, ela é apta, a pessoa pode criar um Instagram, ela cria as redes sociais. Aí, por exemplo, sei lá, deixa eu ver a cara de alguém aqui. O Bernardo. Deixa eu ver o Bernardo aqui. Bernardo, consultor FHT. Então, o que acontece? As pessoas podem criar um perfil, né? A gente cria um perfil para a pessoa que ela vai poder administrar, vai poder postar conteúdo e ela se torna um consultor oficial do FHT. E aí o que acontece? Se você gera venda para alguém, aí o papel da pessoa é gerar lead e realizar a venda. E recebe a comissão aqui. Não precisa se preocupar com a entrega. E sabe que a gente entrega muito bem. Né? Então, eventualmente, se você tem uma lista de pessoas, cara, eu quero atuar só como consultor FHT. Você tem um posicionamento, você pode falar, cara, eu sou da equipe do Érico Rocha, da equipe do Lorival, sou consultor do FHT, e a pessoa é responsável por gerar lead e realizar a venda. Pode ser para a sessão 1 a 1, ou pode ser para um evento, para uma imersão. Então as pessoas, vamos falar assim, que a gente tem a oportunidade de ser afiliado,
E tem as pessoas que querem trabalhar só como afiliado e quer ser um consultor FHT. E considerando que a nossa taxa de conversão média é de 25% que a gente converte, tanto no A1 quanto no presencial que a gente faz. E a comissão chega até R$ 10.000 por venda. Então imagina, você tem a chance de vender um produto que já é consistente no mercado, que já é validado no mercado, já gera resultado, tem uma taxa de conversão alta, ou seja, a cada 4 pessoas que você fala, você converte uma, e a comissão chega até ser até 10 mil por venda. Então, cara, compensa para a pessoa ficar só sendo consultor HT. Tem pessoas que tá fazendo, cara, 4, 5 vendas por semana. Tem pessoa que tá faturando aí 100, dá para faturar 100, 200, R$ 300.000 por mês sem criar seu próprio negócio. Vendendo. Porque lembra que eu falei que tem margem para isso aqui? E você pode ser um consultor HT de vários high tickets. A gente está até trabalhando esse movimento. Logo, logo a gente vai começar a trabalhar esse movimento com os nossos alunos, também os nossos clientes. Você vai ter muitos papéis como consultor. Então você vai ter uma máquina de pessoas fazendo isso. E a gente começa fazendo isso, né? Expandindo o FHT, a gente está fazendo a internacionalização. A gente vai ter um time de vendas lá na Espanha, vai ter um time de vendas lá nos Estados Unidos, vai ter um time de vendas lá no México. Então a gente está indo para internacionalizando isso, porque tendo pessoas consultoras que vão ser responsáveis por fazer sessão a um ou fazer eventos. E aí, uma vez que vendeu, a gente cuida da entrega. Então, hoje em dia, dentro do high ticket, você pode atuar como mentor, como estrategista, como executor ou como consultor HT. E de bônus, o quinto caminho é o caminho do TMJ. Alguém conhece o caminho do TMJ? Não conhece? O caminho do TMJ é o famoso cargo do tamo junto. Mano, você vai ter que fazer um pouco de cada. Quando você cria o seu próprio negócio, você vai ter que ser um pouco do mentor, você vai ter que ser um pouco de estrategista, você vai ter ser um pouco de executor e você vai ser um pouco de consultor. Então, às vezes, você começa por isso aqui. E, eventualmente, você vai atuar em todos esses papéis. Hoje, cada vez menos, você vai deixando de ser mentor, vai passar a ser mais estrategista. Ou você começa a fazer tudo isso, depois você deixa de ser o executor. Então, às vezes, você vai ter que fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Mas, numa questão de crescimento, você vai ter que focar em um só. No longo prazo, você vai focar em um só, eventualmente. Por quê? Você vai ter que ter cargos diferentes e responsabilidades diferentes para a pessoa poder fazer crescer. Assim, um negócio cresce. Porque cada um está responsável em olhar aquilo que vai fazer a alavancagem para a empresa dentro da área de responsabilidade dele. Então, quais são os 4 caminhos para você ganhar dinheiro com high ticket hoje em dia? Caminho número 1 é você atuar como mentor, a pessoa responsável pela entrega do programa. Você vai estar em contato com os clientes, vai realizar a entrega, vai gerar resultado para os clientes. Uma pessoa realmente focada em evoluir entregáveis, evoluir o metro, alguém que está 100% focado na entrega e gerar mais resultado para os clientes. O caminho número 2 é você atuar como estrategista. Estrategista é a pessoa responsável em desenvolver as estratégias de crescimento do programa, né? A pessoa que vai pensar nas 4 alavancas de crescimento. Primeira coisa que o estrategista vai pensar sobre a alavanca de aquisição. Como é que você faz para ter mais clientes, para ter aquisição de mais clientes, fazer o programa crescer. Alavanca 2, alavanca de retenção, que o estrategista vai pensar como é que a gente diminui nossa taxa de cancelamento, aumenta a retenção do programa. Alavanca número 3, o estrategista vai pensar em upgrades, como é que eu posso criar programas,
ultra high tickets, que a pessoa, quando chega num determinado nível de resultado, ela pode subir para um programa ainda acima. E depois a estratégia de renovação, como é que a gente faz para manter essas pessoas dentro do ecossistema. O terceiro caminho para você ganhar dinheiro no digital, você atuar como executor. Executor é o quê? Alguém responsável por executar as coisas operacionais da empresa, seja na área de entrega ou na área de aquisição. Então, é realmente a responsabilidade de ir lá apertar o botão, configurar as ferramentas, fazer publicações, mandar mensagens às pessoas que vão executar as atividades do High Ticket. E o caminho número 4 é o caminho como consultor, a pessoa que é certificada em realizar vendas e receber comissões no High Ticket. A preocupação dela é simplesmente gerar uma lead, fazer uma venda e receber comissão. Não pensa num geral da estratégia do programa. E o caminho número 5 é o caminho do TMJ, que é o tamo junto. Eventualmente, se você começar o seu próprio negócio, você vai fazer um pouco de cada, mas eventualmente você vai tender a distanciar para focar em uma determinada coisa. Porque quando o mentor também faz estratégia, ele fica com receio de vender, porque ele vai ter que entregar para aquela pessoa. Quando o estrategista também é mentor, você está muito com a cabeça em fazer a empresa crescer e às vezes você não está com tanta cabeça em fazer os seus clientes crescerem. Então, quando você tira um de outro, vai dar um balanço. E aí, o executor, eventualmente, você vai tirar essas coisas do estrategista ou do mentor que toma tempo, que são processos, que são coisas operacionais, você pode delegar para outras pessoas e caso você atue como executor, é um excelente momento para você ganhar experiência. Então, esses são os 4 caminhos para você ganhar dinheiro com high ticket. Crystal clear? Aprendido? Positivo e operante, senhores comandantes? Então, gente, uma parada, né? Quando eu comecei, eu gostaria de ter tido essa clareza. Teria me evitado muitos, muitos, muitos erros. Então, se você, como escolhe qual caminho começar? Mano, se você é o bambambam bam, bam da coisa, tu é bom em gerar resultado para os clientes, você vai ser mentor sem dúvida. Você vai fazer essa parada. E aí, se você é o cara que manja dos business, tá, sabe da estratégia de HT, você vai responsabilizar por ser estrategista. E você vai ser estrategista e ter um mentor que gera resultado para as pessoas. Então, você vai ter que fazer esse papel. Executor é quando você precisa fazer caixa, você precisa ganhar experiência, você precisa se aproximar de pessoas, você vai trabalhar como executor. E consultor é quando você tem alguém que é fã do seu programa, ou você é fã do programa de alguém, você quer trabalhar atuando nas vendas como comissão disso aí. E as vendas, normalmente, de comissão de um high ticket, ela tende a ser mais efetiva ainda do que a própria venda do produto da pessoa. Então, quando a gente fez essa proposta para alguns insiders, né, você fala, cara, às vezes compensa tu parar de vender o seu produto que custa R$ 1.000 e você vai ganhar R$ 10.000 de comissão por venda, um negócio que converte 10 vezes mais que o seu ainda. Então, tem muitas diferenças disso. E o caminho número 5 é o cargo de TMJ, que eventualmente você vai ter que fazer um pouco de cada. Você vai poder fazer essa parada, sacou? Então, é assim que funciona. Gente, tem algumas pessoas interessadas em ser consultor. Só para eu saber aqui que eu vi alguma coisa no chat. Quem mandou aqui que está interessado em saber sobre como ser consultor do FHT? Manda só no chat, só para ver um eu aqui, só para. Massa. Ah, vou fazer o seguinte, ó. É porque eu só falei da oportunidade, eu não preparei aqui para para essa oportunidade para vocês. Mas deixa eu mandar. Vou fazer um forms aqui rapidinho. E o processo de inscrição mais rápido do mundo. Pior que não foi intencional, como eu disse, sem vender. Acaba que foi, eu tô ensinando, velho, mas tanto que não foi a intenção que não tem nem processo de inscrição aqui para isso. Aí, ó, eu criei um Google Forms na tora aqui mesmo, tá? Então, para quem tem intenção, ou achou massa essa oportunidade de trabalhar como consultor FHT, o que é um consultor? Você vai ser responsável em gerar uma lead e fazer a venda do nosso produto. A gente dá treinamento, fornece tudo, você recebe comissões através disso aí. Então, é só preencher o formulário aí e coloca nome, e-mail, Instagram e o porquê que você está fazendo isso e a gente entra em contato eventualmente com você. A gente está
Não temos muitas vagas para consultor hoje em dia, porque é uma galera bem restrita, tá? Que a gente faz isso, porque senão vira bagunça, mas galera da live aqui a gente conversa depois e marca uma reunião para apresentar melhor. Aí quem tem interesse é só preencher esse formulário aí e fazer essa parada. Fechou? Vou mandar o Eric que tinha mandado aqui. Aí, ó. Beleza, belezura, galera. Agora chegou a hora do meu convite para. Então, deixar o convite para vocês participarem da imersão FHT semana que vem, tá chegando. A gente vai fazer um evento 100% focado em implementação de 3 dias, onde a gente vai criar a oferta e estratégia de venda do High Ticket junto com você, tá? A gente vai ter imersão em Curitiba nos dias 19, 20 e 21 de setembro e Goiânia nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Para participar, vou mandar o link aqui e você confirma a sua presença. Deixa eu pegar o link aqui da live. Então, link para confirmar presença na imersão. Cara, fiz uma parada. Quem tava nos últimos dias aqui de que veio convidar, quanto tava o ingresso da imersão? Vocês lembram? Aí, que eu tava, custava o ingresso da imersão? R$ 97. R$ 97. É o seguinte, a gente vai liberar dos R$ 97 aqui na live. Aí eu vou começar a fazer alguma ação, ver se é massa aqui na live. Para quem fazer durante a live, a gente vai fazer gratuito, tá? Então a gente vai liberar algumas vagas gratuitas na imersão para você participar. Aí é só você clicar no link aqui para você confirmar a presença da imersão. Vou mandar aqui. Caso você tenha interesse, então, em implementar um high ticket no evento presencial de 3 dias junto com a gente, em Curitiba ou em Goiânia, dentro dessas datas, é só você clicar no link abaixo e confirmar a sua presença na imersão, tá? Então, por hora, temos essas duas datas confirmadas, outras cidades e outras datas ainda a confirmar, tá bom? Mas por hora são essas imersões que a gente tem disponível, beleza? Vou dar um tempinho aqui para vocês confirmarem a presença da imersão, para quem quiser aplicar lá na vaga de consultor que ficou interessado, e daqui a pouco eu volto com a pesquisa e o NPS da live para liberar o mapa mental para vocês. Beleza? Valeu, 3 minutinhos aqui, estou de volta. Belezura, tá faltando 9 segundos aí, mas a musiquinha deu a deixa, velho. Eu tive que vir no fade out da música aqui, que aí eu começar, eu entrar no meio, depois me dá uma angústia tão ruim quando vai mais ou menos no meio assim da parada. Então é isso aí, galera. E chegamos ao final da live. Quem quer ter acesso ao mapa mental da live de hoje é só responder uma pesquisa de NPS. E aí, no final dessa pesquisa, você tem acesso ao mapa mental. Pesquisa de NPS é basicamente você vai falar o que você achou da live de hoje. Se você aprendeu, se você gostou, se você não gostou, deixar seu comentário. E no final da pesquisa tem o link do mapa mental para vocês terem acesso. Beleza? Então é só responder aí, preguem o dedo e valeu, galera. Foi um prazer estar aqui de novo, novamente com vocês, mais uma vez. Até a terça que vem. Um abraço. Tchau, tchau.